Meu nome é Pablo Rizeto, tenho 29 anos, sou formado em Publicidade e Propaganda, aqui na ECA mesmo. Eu entrei em 2015 e me formei no primeiro semestre de 2020. Sou nascido em Osasco, aqui em São Paulo, né? Meus pais são aqui de São Paulo também. Eu tenho 2 irmãos, eu sou caçula. Então, meus irmãos, ninguém trabalha na área de comunicação. Na verdade, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar no ensino superior. E, enfim, na verdade eu não conhecia nada. Quando eu estava no cursinho técnico na ETEC, estava me formando há 1 ano e meio de curso. E quando eu estava no finalzinho do curso, um amigo meu falou, quero prestar FUVEST para entrar na USP. E daí ele me explicou que a USP era uma universidade pública, que não precisava pagar mensalidade, enfim. Então ele meio que me direcionou, não conhecia nada. Porque realmente eu venho de uma bolha periférica, de uma época que não tinha tanta informação quanto é hoje em dia. Apesar de ser pouco tempo, lá em 2010, 2011, a gente não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje, né? Então eu não conhecia nada. E, tipo, realmente as pessoas da onde eu estudava, não existia esse estímulo para a gente fazer universidade. E se existia, eram universidades um pouco mais acessíveis, né? Então, não sabia nada. Então, eu fui conhecer a partir desse amigo que prestou poli, ele passou na poli na mesma época que eu. Ele seguiu para essa área de programação, enfim, e eu acabei vindo para a ECA. Então, quando eu decidi fazer publicidade, eu pesquisei que publicidade era aqui na ECA, e daí, a partir daí que eu comecei a entrar nesse universo ecano, assim. Sabe, eu não sei se vocês têm essa referência daquela série do Smith, O Maluco no Pedaço, que é a abertura dele andando, assim, pelas mansões. Era eu andando, assim, pela USP, assim, tipo, tinha chegado e fiz tudo, tipo, vim todos os dias, chegava de manhã, ia embora de noite, participei de tudo que era possível na semana de recepção. Vim na matrícula, eu trouxe até minha mãe na matrícula, porque eu acho que esse momento também era muito dela, tipo, de participar desse momento de estar aqui. Jogaram tinta nela também. Eu já conhecia todo mundo da minha sala, então a gente tinha um grupo lá do pessoal de publicidade, e daí foi realmente o momento de estar interagindo com todo mundo. E participei de tudo que foi possível, todas as dinâmicas, inclusive meu time azul foi roubado, eu tenho rancor até hoje. A gente ganhou todas as atividades, no final a gente não ganhou a semana de recepção. Um arrependimento da época da faculdade é eu não ter me envolvido em outros esportes. Porque no final de 2014 eu fazia o cursinho no Etapa. E lá na Etapa tinha vôlei, eu comecei a jogar vôlei no cursinho. E eu rompi o ligamento do joelho direito, tipo assim, 1 mês antes da FUVEST. E eu fiz uma fisioterapia muito cagada na época, então eu entrei com o joelho bem bichado. Tipo, conseguia jogar vôlei, mas eu não conseguia correr, não conseguia fazer muito movimento lateral. Então eu entrei na ECA com a possibilidade do vôlei. Tipo assim, se eu pudesse voltar no tempo, no Bichuspe eu jogaria tudo. Na verdade, eu jogo futebol antes do vôlei, tipo, eu jogo melhor futebol do que vôlei, mas tipo, nunca participei do futebol, nunca fiz nada, nunca joguei hand, só foi pro vôlei mesmo. Então, fui muito do vôlei, né, tipo, talvez tenha sido, cursei mais vôlei do que publicidade na ECA, mas queria ter participado mais ativamente no geral. Mas assim, não cheguei a jogar, mas participei como atleticano, né? Então estava em todos os campeonatos, eu estava aqui torcendo, estava ajudando nos corres aí, os DGS da época da minha gestão. O vôlei, acho que antes de vir para a semana de recepção, eu já tinha ido pro treino do vôlei. Então, tipo, passei, já me colocaram... Na época, o Facebook era muito forte, quando a gente passou. Então, você passa... A lista da FUVEST saía 13h, 1h01 você estava no grupo do pessoal Tinha um grupo de PP, né, que era o PPECA 2015, e tinha um grupo Ecanos 2015. E daí ele já tinha aquele questionário, não sei se existe ainda hoje, que o pessoal pergunta um monte de coisa, eu coloquei que eu jogava vôlei, já me encaminharam para alguém do vôlei e eu fui para um treino no CP. Foi eu e o Felipe Carvalho também, que é enfim, da minha época. A gente foi pro treino, já conheceu o pessoal antes de ter matrícula, recepção, então o vôlei foi o meu primeiro contato com a faculdade. E acho que eu tenho muitas lembranças do vôlei, mas acho que as mais especiais é o Bichuspe. Enfim, acho que é a primeira vez que a gente veste a camisa da ECA, a gente vê o pessoal acordando tipo 6 da manhã para ir torcer pela ECA e cantar pela ECA. Então, tipo, acho que é a primeira amostra que a gente tem sobre a paixão pela faculdade, que eu acho que muita gente acaba não tendo e tá tudo bem, acho que as relações são muito individuais, mas eu sempre fui muito apaixonado pela ECA e ali foi o primeiro momento que eu falei, pô, tem alguma coisa especial aqui. E a gente chegou na semifinal daquele Bichuspe, perdeu da EFE
Porque era no mesmo dia do Lola e a gente tinha 6 pessoas que sabiam jogar direitinho. Daí uma pessoa foi embora pra ir pro Lola, que é o Kozer, Giovanni Kozer, com pessoa. Mas acho que outra lembrança muito legal. Eu me machuquei no vôlei também, então tinha esse joelho machucado. Fiquei anos jogando, sobrecarregando o outro. E daí no Juca 2017, no primeiro jogo, eu rompi o ligamento do joelho de novo. Só que eu era jovem, eu passei o Juca inteiro com o joelho desse tamanho lá, fui pra festa, curti. Mas eu fiquei um período fora e eu voltei em 2019 pro vôlei. E foi o ano do primeiro título do vôlei no Juca, que a gente sempre batia na trave. Então acho que outra lembrança especial que eu tenho é o Juca 2019, que a gente chegou e a gente atropelou todo mundo. Tipo, a gente sempre perdia da Grifo na final e a gente atropelou eles na final. Então, acho que essas duas lembranças são as mais especiais, assim, do time. Acho que o primeiro Juca que eu fui, em 2015, eu não estava no vôlei. Então, eu fui como mecano médio, né? Que é quando você não tem nenhuma obrigação. Você não é atleticano, você não é de time, você não é da bateria. E ali, realmente, é quando você entende toda essa questão de rivalidade com as outras faculdades, mas também de você acordar e você torcer pelo seu amigo, assim, tipo, então você acorda cedo, você vai pro ginásio, você canta, você aprende todas as músicas ecanas no Inter. Acho que ali realmente é onde a gente aprende que ou você se apaixona ou você tem uma relação um pouco mais cética com a faculdade, que também tá tudo bem. Mas foi ali que eu me apaixonei, assim, pela ECA. No Juca, eu acho que tem, uma diferença um pouco mais latente, um pouco mais forte com as outras faculdades. Assim, quando eu entrei em 2015, tinha muito essa questão de rivalidade com as outras faculdades, no geral, e a ECA sofre um pouco de preconceito, né? Tipo, vou colocar muitas aspas aqui, né? O pessoal pega um pouco mais no pé da ECA, por essa questão de ser faculdade pública, enfim. E acho que o Ecano meio que se fecha. O Ecano é muito clubista. Eu não sei se está mudando muito o perfil, mas pelo menos na minha época a gente era muito clubista. Então, não queria interagir muito com as outras faculdades, porque o pessoal pegava no pé mesmo, assim. Tipo, no começo eu até falei, quero conhecer todo mundo, não sei o quê. E daí você passava lá Ecano e o pessoal ficava... Na época era até um pouco mais agressivo do que é hoje em dia. Tipo, minha primeira visão de um Inter é entrar numa quadra, acho que tava jogando Mackenzie contra a Meton, um jogo feminino, e os caras do Mackenzie jogando latinha nas meninas do vôlei. Então, assim, era uma coisa até um pouco mais arisca do que é hoje em dia. E então o pessoal pegava no pé. Aí eu fiquei meio clubista por conta disso. Eu falei, se dane, pessoal, não quer gostar da ECA, não gosta, tipo... Mas acho que o Ecano, ele é muito clubista, a gente faz muita questão de estar junto o tempo inteiro. E falando pra vocês, de uma pessoa que está formada há 4 anos, isso continua depois da faculdade. Ecano é uma praga. A gente encontra Ecano em todo lugar. Você saiu com ninguém da ECA, você encontra a gente da ECA no rolê e junta. Então acho que é uma característica meio ecana esse lance do clubismo, assim. Continua depois da faculdade. Eu fui diretor de marketing na gestão 29. Era o único cargo que eu achava que eu poderia, de alguma forma, contribuir. Como sou até hoje de uma família muito humilde, eu entrei na ECA trabalhando e continuei trabalhando. Então eu não tinha muito uma disponibilidade de ter alguns cargos que necessitam de um tempo maior. Eu não conseguia. Eu falei, eu consigo fazer talvez comunicação, marketing, mas marketing era mais a minha área mesmo. Então, tipo, conseguimos boas coisas aí para a Atlética nesse período. Então a gente conseguiu mansão, conseguiu contratar a MC Carol com patrocínio, conseguiu fazer festa com Open Pizza, chocolate, tequila, conseguiu fazer sorteio de viagem para a ilha em festa. Então, acho que junta muito com a característica de criança de cara de pau, né? Então a gente conseguiu bastante coisa aí na época de atleticano. É muito doido você parar pra pensar que um monte de criança, que assim, desculpa, a gente com 19, 20 anos, sem experiência nenhuma em produção de eventos, faz uma festa pra 1.000, 1.500, acho que a minha festeca teve 3.500 pessoas. Meio desesperador pensar, que eu acho que a gente é tão inconsequente que a gente não pensa nos problemas que podem dar uma festa desse tamanho. Então, acho que a Festec é muito marcante por isso, mas como marketing, as 2 outubros que eu participei, porque a Outubro ou Nada, geralmente, ela é numa época de cogestão. Então, é meio que a última festa da gestão vigente e a gestão nova, que já está formada, entra como cogestão. Então, Outubro ou Nada de 2017, que foi minha primeira Outubro como marketing,
que foi outubro que a gente fez, foi ainda numa balada, foi na Via Matarazzo, mas foi a festa da MC Carol, que foi a primeira festa, pelo menos desde a época que eu entrei, foi a primeira festa com atração, uma atração grande que a ECA teve. Então foi todo esse esquema de conseguir um patrocínio, de conseguir alguém que conseguisse bancar. Porque é isso, a ECA Atlética ela é uma atlética bem grande, mas é uma atlética que nunca teve caixa, né, para conseguir fazer investimento. Então a gente conseguiu esse patrocínio da MC Carol, foi uma festa bem marcante. E a Outubronada de 2018 a gente voltou para a mansão. Porque antigamente era a tradição da Outubronada sendo uma mansão. Alguns anos já não rolava isso. E daí a gente voltou a fazer uma mansão a Outubronada. Então são as duas que eu acho que o marketing teve uma ação mais ativa, porque é isso, a gente consegue através de barganha e do marketing, né, que a Atlética consegue mais dinheiro para produzir Outubronada. Então eu acho que são as duas festas assim que são bem marcantes. E eu digo que é uma relação meio diferente, porque como a Kibe era muito pequena na minha época, depois, sei lá, 2018, 2019, eu vi o pessoal, não, tô me arrumando porque eu tô indo na Kibe. Eu falei, você tá se arrumando pra ir na Kibe? Tipo, porque na minha época era tão pequenininho ainda que a gente tava aqui na USP, pegava uma cerveja, ficava ouvindo uma música. Então, passei por essa época de transformação da Kibe voltar a ser um rolê grande, um rolê que traz, na maioria das vezes, traz uma caixa aí para as entidades, depende de quem tá tocando. Mas eram rolês muito grandes, né? Voltaram a ser rolês muito grandes ali para 2017, 18, 19. Pós-pandemia, eu vim algumas poucas vezes para Kibe, vim em Kibes maiores e vim em Kibes menores. É que até 2022 eu treinava, então tipo, de vez em quando eu vinha para cá depois do treino. É uma relação completamente diferente, até porque eu acho que eu passava por um processo de desmame ecano. Então era muito legal vir numa Kibe em 2018, porque eu conhecia todo mundo da ECA, então não precisava ir com um amigo específico. Então depois da pandemia eu vinha e eu ficava meio deslocado, porque realmente era um ambiente com pessoas que já não faziam mais parte do meu dia a dia, tipo, eu não conhecia ninguém. A dica é viva tudo que você puder viver, tipo, porque passa. Eu tinha o pessoal da minha geração, eu demorei muito para sair da ECA porque o meu grupo demorou muito para sair da ECA. E acho que teve a questão da pandemia que atrasou um pouco essa saída, porque teoricamente todo mundo ia fazer o último ano em 2020, aí teve uma pandemia, daí a gente foi para 2022, daí conheceu o pessoal novo de 2022, o pessoal super maneiro, daí foi 23, 24, enfim. Eu tive uma relação para viver tudo da ECA, mas acho que cada pessoa vai entender o que te segura aqui. Então é isso, tem os seus grupos, tanto o pessoal da Júnior, que continua com o Solês da Júnior, enfim, até depois da faculdade, tem o pessoal que entra na Caju, aí tem o pessoal da bateria. Acho que cada um tem que entender o que te faz bem aqui e viver até a última gota, porque passa. Eu lembro que quando eu estava no segundo, terceiro ano, eu achava que a ECA era eterna. Falei, tipo, vou ficar aqui até quando eu quiser. E não, passa muito, porque no fim das contas a gente continua com uma relação afetiva com a faculdade, mas o que faz a gente ter uma relação afetiva e querer que a gente continue aqui são as pessoas. Só que as pessoas seguem a vida, então passa. O lado negativo do nosso mercado de comunicação é que você precisa ter contatos. Então muitas vezes você pode ter um currículo muito forte, você pode ter a faculdade que for ali encabeçando o seu currículo, mas se você não tiver um contato na empresa, você não vai conseguir nem a entrevista, né? Então acho que a ECA, de alguma forma, na minha época, me ajudou bastante a conseguir entrevistas, mas acabava ali na entrevista, no fim das contas. Eu acho que, eu não sei se vocês passaram por isso, mas as pessoas também têm um estereótipo de alunos da USP que muitas vezes nem é real. E tanto um estereótipo negativo, né, que o pessoal acha que todo mundo aqui é maconheiro, que ninguém faz nada, que a gente vem e passa o dia inteiro na USP, quanto o estereótipo que o pessoal acha que todo mundo é gênio aqui. E no fim das contas a gente só foi muito treinado para passar no vestibular, que é muito concorrido. Porque no fim das contas a gente conhece muitos decanos e a gente sabe que tem muita gente que a gente fica assim, veste, tem certeza? Eu conheço aquela pessoa da faculdade, tipo da Casper ou da Grifo, e não tem uma relação que ecano tem. Acho que, assim, eu não tô falando que ecano todo mundo se ama e todo mundo é amigo, a gente sabe que não é isso. Mas eu acho que ecano tem essa questão do clubismo, então a gente fala assim, putz, Malu, da ECA, eu sei. Daí você fala, não, sou da Salada Carioca. Eu falei, putz, é Carioca do vôlei. Então a gente tem uma relação, acho que um pouco mais de afeto, porque a ECA, dessa faculdade de comunicação, a gente é meio que a cidade pequena, né? Todo mundo meio que se conhece. Acho que voltando para aquela pergunta do Inter, de Inter, acho que outra característica é essa, que a ECA é uma cidade pequena. Então, todo mundo se conhece, sabe do que está rolando ali, que está rolando aqui, todo mundo, de alguma forma, mesmo não tendo uma relação com a pessoa, a gente sabe quem é quem. Então, acho que no mercado isso acaba acontecendo bastante também, essa rede de todo mundo se conhecer.
E quando eu estava indo para o terceiro ano de ECA, em 2017, eu falei, putz, eu sou publicitário e eu queria muito passar pela experiência de agência de publicidade. E daí surgiu, eu tinha uma professora aqui de publicidade, que era a Bárbara Zack, que ela era diretora de planejamento na JWT, que era uma agência gigantesca na época. E ela pegava alguns alunos da ECA para colocar nos processos seletivos lá de estágio da JWT. Então, acabei fazendo um processo seletivo lá para planejamento, que é um cargo que eu não sou. E no final, ela falou assim, Pablo, ó, você tá aqui, eu acho que você tem características muito mais de atendimento do que de planejamento, e a gente está com uma vaga de atendimento numa agência que é a nossa prima, que é a Mutato, que era uma agência do mesmo grupo da JWT, para atender Netflix. Que na época, lá em 2016, 2017, Netflix era a marca que todo mundo queria trabalhar. As pessoas nem viam a Netflix como uma marca. As pessoas tratavam a Netflix, pelo menos em redes sociais, como uma pessoa. Eu falei, pô, legal, fui para lá. Historicamente, a vaga de atendimento sempre foi de mulheres, porque é a vaga de negociação com o cliente, então tinha uma questão completamente machista, que era isso, tipo, eu tenho chefes mais velhas que na década de 90 elas falavam, ó, tem reunião com o cliente amanhã, você pode vir com uma sainha. Então tinha toda uma questão visual mesmo. E eu sempre tive um monte de piercing, óculos, cabelo colorido, enfim, eu sempre, até hoje, uso umas roupas um pouco mais descoladas, tipo, menos corporativas. E a JWT era uma agência um pouco mais corporativa. Então teve até esse ponto depois de questionamento, porque na Mutato todo mundo era mais ecano, por exemplo. Tipo, hoje eu trabalho na Chael, que é uma agência de publicidade global. É uma agência do mesmo grupo da Samsung, então já estou nesse universo da Samsung também já há uns 4 anos. Então tô feliz lá, faço campanhas bem grandes, acho que hoje profissionalmente eu estou satisfeito em relação a isso. Eu tenho um planejamento de carreira que era pelo menos me tornar diretor em agência, hoje eu sou gerente, me tornar diretor em agência para fazer uma transição para a empresa, acho que já um pouco mais, num cargo um pouco mais legal. Que, enfim, pelo menos eu tenho uma visão que acho que a transição dentro de empresa é um pouco mais lenta do que em agência. Então esse é meu planejamento meio que de carreira. Quero continuar na publicidade e no marketing, não me vejo saindo desse meio, até porque se eu sair disso eu nem sei o que eu faço. Acho que a ECA te transforma um comunicador. Tipo, os 2 primeiros anos, que são super teóricos, que a gente tem aula de teoria da comunicação, a gente tem aula de sociologia, acho que a gente entende um pouco mais a responsabilidade que a gente tem como comunicador do que a gente aprende eu estou falando curso de publicidade, né? Do que exatamente o que a gente faz, né? Tipo, o que a gente faz no mercado. Então, isso a gente aprende mais trabalhando. Acho que mais, assim, não estou tirando a importância que a ECA teve na minha formação. Inclusive, acho que esse é o diferencial da ECA para as outras faculdades. Então, não sei se vocês passaram por isso também, mas lá em 2015, entravam muitas pessoas que faziam tipo ECA de manhã e a SPM à noite. Ou ECA de manhã, Casper à noite. No primeiro semestre, para definir onde que ia ficar. E a maior parte dessas pessoas ficavam na particular. Porque enquanto aqui a gente estava tendo aula de sociologia, lá eles já estavam abrindo Photoshop, aprendendo a mexer no Photoshop. Então era muito mais dinâmico. Então lá, talvez nessas outras faculdades, e daí estou falando com machismo também, porque enfim, não tem essa experiência, já seja uma coisa mais mão na massa, mais prática, então realmente parece mais interessante no início, e já te forma um profissional talvez um pouco mais preparado para você entrar numa agência, entrar numa empresa. A ECA acho que tem um trabalho de base muito importante que eu não vejo em outras faculdades. Então, é muito importante, é um trabalho um pouco mais invisível, mas não tem como a gente falar que a gente não é formado um comunicador, inclusive pelas vivências fora da sala de aula, né, que a gente tem. Então, para quem foi da Júnior, tem toda uma experiência ali, acho que talvez um pouco mais prática. Atleticano, que é tipo assim, filho, vai pro mundo e vai aprender a fazer. Acho que até a bateria tem toda uma questão, enfim, de gestão, de contato com parceiros. Então, acho que a ECA acaba te transformando um comunicador, independente do curso que você faz. Acho que todo mundo já viu algum comercial que você vê na TV e fala assim, gente, quem que liberou isso pra TV? Tipo, fala, certeza que não tinha um ecano na mesa. Porque a gente é questionador, a gente é muito estimulado a questionar isso dentro da sala de aula e o tempo inteiro. Tipo, a gente discorda o tempo inteiro de tudo que está rolando. Então, acho que esse perfil comunicador, a gente entender o que isso vai impactar no público final. Então, eu acho que às vezes a gente... Eu não estou falando que ecano é perfeito, é o profissional acima da média, não. Tipo, mas acho que a gente tem essa parte
estimulada de ser uma pessoa mais questionadora, de entender o que essa mensagem está chegando, como que essa mensagem está chegando no público final. Eu acho que é mais nessa questão de entender mais profundamente as questões comerciais mesmo. Acho que a gente não executa só, a gente participa de toda a construção, questiona, e acho que isso tem muito a ver com o que a gente aprende na ECA. Mas eu acho que é entender que, pelo menos eu vou falar da minha experiência, que os meus amigos ecanos são 90% dos meus amigos fora da ECA hoje em dia. A gente continua saindo junto sempre, mas a gente parou de ser na ECA. Então, assim, tem uma festa da ECA, até ano passado a gente ia, hoje a gente vai para outro lugar. Mas o processo de desmame é entender até onde a gente pode ir. Assim, eu não tenho nenhum problema em continuar vindo para a ECA tendo 29 anos. Porque o pessoal fica, você tem 30 anos, vai fazer alguma coisa da vida. Tipo, gente, se a experiência da faculdade não foi boa para você, tudo bem. Mas para algumas pessoas são, e para algumas pessoas faz sentido continuar vindo. Então, falar do pessoal da minha época, tem o Rafa Oliveira que disputa atletismo ainda, para ele faz sentido ele continuar vindo disputando atletismo. Então as experiências são individuais. Eu acho que para desmamar é você entender se faz sentido você continuar vindo, e vem até quando você achar que faz sentido, tipo, porque é isso, vai passar, uma hora vai passar, uma hora você talvez com 35, com 40 anos, você fala, poxa, que saudade da época da faculdade. Eu, pelo menos, tenho certeza que quando eu sentir essa saudade, eu não vou sentir arrependimento por não ter vivido nada. Tipo, eu vivi o máximo que eu pude. Se pudesse voltar no tempo para viver mais um pouquinho, eu viveria. Então, assim, aproveite até o final. E na hora de desmamar, acho que quando você percebe que talvez não faz mais sentido, você olha para os lados e já não sinta tanto aquele calorzinho que a gente sentia antes, né?